Vamos lá, vai. Vamos lá. E se eu dissesse para vocês que depois de 10 anos cobrindo essa competição, eu vivi o melhor jogo de futebol que eu já cobri na Champions. Pô, Quessadinha, você exagera, né? Tá emocionado. Cara, eu realmente sou um privilegiado. Eu tive muitos jogos. Teve o Tottenham e Ajax, né? Ajax e Tottenham em Amsterdã, Lucas Moura e tal, tudo aquilo. Mas em termos de jogo e de tudo que poderia ter acontecido, esse subiu o patamar, cara. E não só esse jogo, mas a eliminatória como um todo, né? Que loucura. Às vezes eu tava até falando isso depois na transmissão. O jornalista, a gente tá ali, tem que relatar as coisas que estão acontecendo, não pode se emocionar tanto como outros que estão no estádio, como torcedor. Mas no fundo, a gente ama isso aqui, cara. A gente ama o futebol, a gente ama o esporte, a gente ama a competição, a gente ama a Champions. Eu não tenho nada a ver com a Inter. Eu não tenho nada a ver com o Barcelona. Não são nem os clubes que eu cubro. Mas tirou de mim esse jogo uma emoção muito grande, muito grande. Não tô fazendo demagogia aqui, não. E eu acho que vocês sentiram a mesma coisa aí. É óbvio que quando a gente olha o que aconteceu, vem na minha memória assim, a equipe médica aqui nessas arquibancadas onde eu tô, correndo pra lá e pra cá, a equipe médica do estádio. Porque tinha gente, depois do gol do Acerbi e depois do gol do Fratesi, o de empate e o que dá a vitória à Inter de Milão, desmaiando nas arquibancadas, cara. Tinha gente passando mal de emoção. O Fratesi praticamente desmaiou dentro de campo, ficou tonto, caiu depois de fazer o gol. Os caras jogam, os caras torcem, os caras trabalham, os caras reportam, mas os caras são feitos de carne e osso e Champions. Carne, osso e Champions. Falar do jogo um pouco com vocês, mas é isso, acho que não poderia, eu me culparia de não fazer essa introdução. Loucura, né? Assim, fora do script, fora do previsto, a Inter é um time que toma poucos gols na temporada. Em 54 partidas tinha tomado 48 gols. E vai a Barcelona, toma 3 gols. Vem aqui na sua casa, toma 3 gols. Mas isso diz muito mais sobre o Barcelona do que propriamente só sobre a Inter, né? O Barcelona é o melhor time da temporada. Até aqui. Mas não é o melhor time que vai ganhar a Champions. E isso vai fazer com que o outro time se torne o melhor. Mas de qualquer maneira, é um ataque poderosíssimo, 163 gols na temporada com esses que fez aqui. É um time que mesmo mal consegue ter a paciência, a tranquilidade de se recuperar, dar luta e de tentar virar. Foi assim em vários momentos, Atlético de Madrid, Real Madrid, em vários contextos aí. O Real Madrid durante a temporada, o Barcelona, perdão, durante a temporada conseguiu reviravoltas incríveis. Quando o jogo vira 2-0, a gente estava ainda muito ciente de que as coisas poderiam acontecer dessa maneira. Falamos isso, inclusive, na transmissão. Mas olhando o primeiro tempo, foi muito forte a simbiose. Então aqui a chuva também atrapalharam bastante, hein? Foi muito forte a simbiose desse estádio, que é uma catedral, que é um monumento ao esporte, junto com a Inter de Milão. A Inter de Milão entrou num tom acima muito por conta da força que o Giuseppe Meazza produziu para ela. Empurrou. E aí, cara, o primeiro tempo da Inter de Milão foi muito, muito, muito bom. Saíram 2 gols, mas poderiam ter saído mais. Estou lembrando do lance do Mkhitaryan que rasga e passa perto da trave, e o outro do Çalhanoğlu que passa perto da trave. Mas o Barcelona teve muita dificuldade de defender. Você vê como é que é o destino, né? O Gerard Martin, que depois é o cara que vai se destacar positivamente no segundo tempo, estava muito mal no jogo. Estava perdendo muito lances para o Dumfries na esquerda da defesa do Barcelona. E aí o primeiro tempo foi de Lautaro Martínez, né? Esse cara fez o sacrifício danado para estar em campo. O Lautaro Martínez é o corpo, é o sangue, é a alma dessa Inter de Milão. Ele não é um primor técnico,
mas ele é muito bom jogador. E ele usa a 10 nas costas e a faixa de capitão não é à toa. Ele se comunica com esse clube de uma forma diferente. Diferente. E dentro de campo, no sacrifício, dava pra ver que fisicamente o cara tava esgotado. Ele conseguiu, primeiro, fazer o gol. Segundo, inflamar os jogadores e a torcida. E terceiro, sofrer o pênalti de uma forma muito inteligente, porque no lance ele coloca o pé e toma o tackle, né? Como os ingleses chamam, mas não acerta a bola, né? No lance da televisão parece que acerta a bola, não acerta ele. E o Çalhanoğlu faz o 2-0. Primeiro tempo de manual da Inter de Milão para cima do Barcelona, conseguiu anular o Rafinha não fez um bom jogo. Depois vai fazer o gol no segundo tempo, que é um cara predestinado e está vivendo a temporada da vida dele. Mas um primeiro tempo de manual. E aí quando a gente pega os meninos do Barcelona, intimidados, né, com esse estádio, com a Inter de Milão, time cascudo, a cobra, peçonhenta, a gente pega tudo isso, coloca na equação, esse Barcelona não vai pegar esse resultado. Volta para o segundo tempo, esse time parece mais maduro do que a própria Inter de Milão e começa a jogar bola. O Gerard Martínez é fundamental nas assistências, né? Tem uma coisa que acontece também no jogo, que é a saída do Di Marco por questões físicas. Entra o Carlos Augusto e aí o Lamine começa a melhorar muito. O Di Marco fez um grande primeiro tempo. O Di Marco rouba a bola da jogada do gol do Lautaro Martinez. Ele não ganha todos os duelos do Lamine porque é impossível, mas ele ganha alguns. E o primeiro lance do jogo, o Di Marco vai lá e faz o que eu falei tanto aqui no vídeo com vocês depois do jogo lá em Barcelona. Será que não tem ninguém para dar uma porradinha no Lamine? Ele deu uma porradinha no Lamine, acho que foi o Lautaro dentro de campo, vai lá, levanta ele, fala alguma coisa, o Lamine fica meio atordoado. Porque se for na bola, no 1 contra 1, você não vai conseguir parar o Lamine à mão. Mas depois da saída do Di Marco, o Carlos Augusto teve uma dificuldade muito grande, cara. Foi um jogo muito ruim do Carlos Augusto, porque no final das contas, eu tava atrás do gol e eu via o Acerbi e o Bastoni brigando com ele toda hora. Primeiro lance, o Yamal já bota dentro das pernas dele e vai embora, lá ele. E depois todas que ele tentou ganhar, passou com facilidade e tal. Foi difícil a noite pro Carlos Augusto. O Barcelona vai lá, empata o jogo. O Sommer começa a ser o grande destaque da partida, ele foi eleito o melhor em campo, já fazendo grandes defesas. O Rafinha vira o jogo, no lance que ele teve chutado 2 vezes, porque o Sommer pega. E nos últimos minutos, um jogador que não fez um gol na temporada até aqui, o Acerbi, aparece como um centroavante para fazer o 3-3 e levar o jogo para prorrogação. É loucura, cara. Só faltava um anão entrar em campo aqui, um dirigível cair. Teve de tudo esse jogo, bicho. E aí, cara, leva o jogo para prorrogação. Na prorrogação, a Inter tem chegadas perigosas e acaba fazendo o gol com o Fratesi, que vejam só vocês, também já tinha sido decisivo na Allianz Arena, lá na vitória contra o Bayern de Munique. Perdeu a avó recentemente, é um cara que é interista também, enfim, a torcida curte muito ele. Depois ele quase desmaia e faz o gol. Tem muita coisa individual, tem muita coisa que aconteceu no jogo que eu não vou conseguir citar aqui, mas no final das contas, atuação de gala do Acerbi, do Bastoni. O Inzaghi vai muito bem nas substituições no meio campo, porque o Fratesi entrou muito bem, o Zelinski entrou muito bem. O Lautaro, no sacrifício, o Thuram faz uma partida, cara, que ele tava dando pique na prorrogação como se não houvesse o amanhã. E o time todo tá de parabéns. O De Vrij, que entrou no final do jogo, ele faz um corte no final que evita o gol do Barcelona, que seria o 4-4 e levaria o jogo para os pênaltis. Então assim, a Inter tá de parabéns. E aí o recorte, o parêntese sobre a Inter. Essa cobra cínica, peçonhenta, essa cobra que pode estar se arrastando dentro de campo, mas que você deu mole e ela dá o bote, vai para a final da Liga dos Campeões merecidamente. Esses caras têm corpo, alma, sangue, coração, e essa torcida merece pelo que ela fez hoje aqui. Merece, cara. A Inter merece estar na final da Champions. Elimina o Bayern de Munique,
elimina o Barcelona e vai para a Allianz Arena esperar agora Arsenal e Paris Saint-Germain. E quanto ao Barcelona, o Barcelona tem um futuro brilhante pela frente. Um monte de moleque, Gavi, Pedri, Lamine Yamal, Rafinha como um líder ainda tem lenha para queimar, Pau Cubarsí. Então, assim, é de louvar o que o Barcelona fez aqui hoje. E no final das contas, o Barcelona também merecia ir para a final da Champions. Só que o futebol é cruel. O futebol é muito cruel. E não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Parêntese para Lamine Yamal, hein? Vocês ficam me enchendo o saco, porque teve uma pergunta que eu respondi aqui sobre o Wirtz. E foi, acho que em janeiro. De janeiro pra cá, a cada jogo, esse moleque tá evoluindo. Eu não vou ficar comparando, porque isso é uma bobagem imensa. Mas o Lamine Yamal se tornou nessa temporada um fenômeno e que vai trazer alegrias para o Barcelona durante anos. Torcedor do Barcelona, não precisa se preocupar. Não foi dessa vez, mas será na próxima ou na outra, ou na próxima e na outra, porque vocês têm uma joia aí geracional e um time muito bom nas mãos. Tchau, falei demais. Agora é descansar a voz, porque até ela tá indo embora. E esperar, ansioso para ver quem será o outro finalista entre Paris Saint-Germain e Arsenal. Beijo para vocês.